essa sigla. Começou a gravação aqui. Depois nós vamos ver benefícios, né, que as empresas têm em ser ESG, né, em aderir a essa agenda. Vamos falar um pouco sobre partes interessadas e principalmente sobre materialidade, aquilo que realmente interessa para as organizações, que elas não podem deixar fora de jeito nenhum da sua estratégia e dos seus controles. Vamos falar de boas práticas e impactos, então, em ESG na construção civil. E, por fim, como implementar, então, o ESG na estratégia da organização, que é onde começa tudo, né? Então, bom, aqui uma breve apresentação minha, já ia passar direto. Eu sou engenheiro químico, segurança do trabalho, auditor líder em várias normas, já fui auditor de certificação da DNV por 11 anos, auditando ISO 9001 e também a SA 8000, que é uma norma de responsabilidade social. Então, desde 2013, eu trabalho com responsabilidade social. Já vai fazer quase 20 anos aí, né? Também eu sou especialista na ISO 26000, que é a norma, o guia de responsabilidade social mais completo que tem, e também na ISO 20400 de compras sustentáveis. Aí eu faço consultoria para uma grande empresa, para a DNV, inclusive, lá é uma certificadora. Eu sou consultor de sustentabilidade da DNV, e por ela eu tenho feito vários projetos com grandes empresas, fazendo diagnósticos de responsabilidade social. Eu trabalho em parceria com a Global Engenharia já há algum tempo, então nós somos parceiros. A Global trabalha muito forte com a parte ambiental e a gente uniu a ambiental com a sustentabilidade, né? Que já tem uma ligação forte, mas agora juntamos as especialidades. E eu sou professor da faculdade Unimed também, o curso uma pós-graduação em ESG e sustentabilidade na área da saúde, na área das operadoras de saúde. Também sou coautor do livro Narrativas de Sustentabilidade, né, vivências de empreendedores e profissionais em ESG. Eu escrevi o capítulo sobre gestão da cadeia de fornecedores, né, ganha, 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 ou seja, ganha a empresa que contrata, ganha a empresa contratada e ganham todos, o planeta e toda a sociedade, pelas atuações, então, sustentáveis desses atores aí. Bem, sugiro que vocês adquiram o livro, né? Ele é bem baratinho, está na Amazon, e ele tem narrativas de vários escritores, inclusive o Freeman, que é o criador da teoria dos stakeholders, fez uma abertura, fez uma entrevista para esse livro. Então, bem interessante, ele traz narrativas para as pessoas iniciarem na sustentabilidade. Isso pode ajudar também, né, vocês nessa caminhada. Bom, então, o nosso curso vai tratar do ESG, né? Sustentabilidade e ESG, né? São coisas diferentes, embora muitos temas sejam comuns, conceitualmente são diferentes, e a gente vai ver isso aí no decorrer da apresentação, né? E a gente vai abordar, então, a ideia é conscientizá-los, é provocá-los a pensar ESG na estratégia, na parte tática e na parte operacional. ESG em toda a organização, né, que é a forma mais eficaz da implementação da sustentabilidade por toda a organização. Então, a nossa função aqui hoje é trazer vocês para o lado bom da força, como a gente diz, né, para o lado bom do ESG. Começar a pensar e entender um pouco melhor, e depois, até para quem já conhece, ter uma outra perspectiva, ter uma nova visão, e aí poder levar isso para as suas organizações. Depois, amanhã, nós vamos apresentar também um questionário, né, um instrumento de pesquisa para vocês responderem, e que vai falar também sobre as 3 letrinhas, sobre, né, o eixo ambiental, social e de governança, para a gente fazer um levantamento de como estão as empresas de vocês e para vocês também terem um instrumento para aplicarem na própria empresa, que já é meio que um breve diagnóstico, né, do quanto o ESG está implementado.
Então, que nós vamos falar principalmente aí de gestão socioambiental, na cadeia de fornecimento, redução de riscos, né? Redução de riscos da reputação, principalmente, e hoje em dia o que mais conta nas empresas é a confiabilidade que ela pode dar para as suas partes interessadas, né? O quanto ela está sustentável também a longo prazo, né? O valor da organização, isso tudo, quanto mais ESG, melhor a empresa é vista, né? Tanto no mercado e para as suas partes interessadas. Então, como um breve aquecimento, né? Vamos uma perguntinha e eu pediria que vocês respondessem no chat, né? Que a Fábio vai fazer um levantamento e depois vai nos apresentar, num momento oportuno, a frequência das respostas em cada resposta. Então, eu pediria que vocês escrevessem no chat qual é a primeira palavra que vem à mente quando vocês escutam a sigla ESG. Uma palavra só por pessoa, né? Não fica muito difícil de fazer o levantamento. Então, eu pediria que vocês escrevessem no chat, né, esta palavra, e aí a gente vai continuando aqui. Normalmente, a gente faz um aquecimento um pouco mais participativo, né? Mas nós temos aqui 84 pessoas inscritas e nós temos 2 horas para trabalhar metade do nosso tema. Então, fica difícil de fazer essa interação digamos assim. Então, vamos adiante. Por favor, vão preenchendo lá. E à medida que terminar, a Fábio passa para mim uma visão das respostas e a gente pode fazer alguns comentários em cima disso. Muito bem. Então, como é que começou, né? De onde que vieram essas palavras, né? Que a gente escuta a todo momento, né? Antes escutava mais o triple bottom line, agora a gente escuta mais o ESG, escutamos também responsabilidade social empresarial, responsabilidade social corporativa, né? E outros temas ligados a esse assunto. Em 98, então, o John Elkington, né, escreveu esse livro, publicou Canibais com Garfo e Faca, onde apareceu a expressão triple bottom line. Ele é o pai do tripé da sustentabilidade, como a gente chama, que nada mais é do que pessoas, planeta e lucros, também conhecido como social, ambiental e econômico, que era como a sustentabilidade era vista há um tempo atrás. Então, era a responsabilidade social da organização, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade econômica. Sem uma das 3 responsabilidades, a empresa não teria sucesso. Então, ela teria que atuar, né, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade nas três dimensões, como a gente chama. Recentemente, o próprio Elkington já disse que o pessoal não entendeu direito o que era esse tripé, porque cada um deu mais ênfase em uma das partes, deixando, né, as outras de segundo plano. Por exemplo, a ambiental, né, até hoje, tem muita gente que entende sustentabilidade como sendo responsabilidade ambiental da organização. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Necessariamente implica em envolver também o social e o econômico e desenvolvê-los todos ao mesmo tempo. Nenhum pode ficar para trás. Todos têm que ser trabalhados, né, com a mesma intensidade, ou com os recursos, ou com, né, investimentos em todas as áreas, para que a empresa possa, então, se desenvolver completamente, né, não deixando uma área mais desenvolvida que a outra. O que se viu muito é que o ambiental teve bastante ações, e o econômico, como sempre, né? As empresas sempre estão muito preocupadas com a parte econômica. Recentemente, nós estamos substituindo o econômico pela governança, né? Mas que, no fundo, né, o econômico está dentro da governança, e governança é um pouco mais, porque é como também a organização é gerida, né? Quais são as estruturas de gestão das organizações, e que engloba também a parte econômica. O termo ESG, complementando, né, foi usado pela primeira vez neste relatório, né, Quem se preocupa ganha, publicado em 2004, quando o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, consultou 50 diretores e CEOs de várias instituições financeiras para integrar estes princípios ESG no mercado financeiro. Então, o início do ESG tem o foco financeiro, mais uma vez.
né? Hoje, a Bolsa de Valores trabalha muito forte o ESG, aqui no Brasil e lá fora também. O ISE B3 é um índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores do Brasil e existe um protocolo ESG para as empresas responderem e serem pontuadas e se classificarem, então, entre as empresas que fazem parte da carteira do ISE a cada ano, né? Então, ainda o mercado financeiro continua puxando mais forte, né, essa agenda ESG, né? Então, isso continua. Mas que bom que estão puxando, porque assim as outras empresas todas, né, estão indo nesta linha, e isso faz com que o ESG adquira aí uma importância maior, e as empresas que não estavam sendo motivadas a isso, estão sendo agora, né? Então, sempre tem alguém que puxa à frente nessas novas teorias, nessas novas metodologias que aparecem no mercado. Mas que bom que a coisa está andando. ESG, então, deixa eu ver se eu não pulei um slide aqui, que o meu computador às vezes tranca. Não. ESG, então, refere-se como as empresas e investidores integram essas preocupações ambientais, sociais e de governança em seus modelos de negócio. Essa pode ser uma das definições de ESG. Outra definição também que se usa é conjunto de valores e critérios éticos, né, e transparentes que guiam a atuação das empresas de modo a valorizar questões ambientais, sociais e de governança. Sustentabilidade já é diferente. Sustentabilidade é a postura, né, é a decisão, é a filosofia que as empresas vão adquirir, né, implementando ações efetivas, né, fazendo sustentabilidade, aumentando a sustentabilidade do planeta. E que nem é mais sustentabilidade que nós precisamos, né? Nós precisamos, porque sustentabilidade dá uma ideia de sustentar o que já existe, né? Nós precisamos ir além. Neste momento, nós já precisamos regenerar o que foi impactado, o que foi depredado do ambiente, né? Para que a gente consiga atingir, então, essas metas, metas, por exemplo, que estão se usando muito hoje lá fora, objetivos baseados na ciência, né, que são metas bastante desafiadoras para se atingir condições melhores do planeta, né? Então, existe a percepção já que só a Agenda 2030, né, os ODS e fazer tudo que está previsto ali até 2030, primeiro, não vai ser possível, segundo, não é suficiente que se trabalhe, né, só com os ODS. Nós temos que, deveríamos poder implementar todos ao mesmo tempo, aí sim, aí daria tudo certo. Mas isso, pela prática, já está se vendo que não vai acontecer, e já temos que tomar outras medidas aí, então, para conseguir melhorar, regenerar, né, e garantir, então, a sustentabilidade do planeta para as gerações futuras, que é, por definição, o que é o desenvolvimento sustentável. Então, sustentabilidade, mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa que desenvolvimento sustentável, né? Garantir aí planeta para as gerações futuras poderem se desenvolver, e também já está se questionando o quanto esse desenvolvimento enlouquecido é necessário, né? Então, já não é mais ter recursos para todo mundo se desenvolver como está se desenvolvendo hoje, mas, principalmente, será que a gente precisa se desenvolver tanto, fazer tanta coisa nova, continuar esgotando os recursos naturais, continuar gerando produto, ou a gente pode dar uma parada, reduzir o ritmo e fazer essa produção e essa manutenção da vida e das pessoas dentro do planeta em condições boas também, condições de vida adequadas, mas segurando um pouco essa geração de tanto produto, de consumo de tantos recursos naturais e geração de tantos resíduos. Então, isso, a gente está falando de economia circular, né? E mais que uma ferramenta, é, na verdade, uma filosofia de vida, né? Uma filosofia pública também. Mas, ok, depois a gente vê isso. Mas, então, o ESG é
então, esses valores, né, e os critérios que estão nos norteando para que a gente possa, então, valorizar mais essas questões e preservar e tomar ações para que a gente possa regenerar, então, né, o que já foi impactado, tanto do ponto de vista ambiental, que é mais visível, né, mas a gente tem que trabalhar muito também na parte social. A desigualdade social é um dos ODS, né, um dos assuntos que mais tem importância hoje, porque é muito grande a desigualdade social. Então, depois das mudanças climáticas, o segundo assunto mais mais atual, digamos assim, que precisa de mais atenção é a desigualdade social, né? Não tem como ter sustentabilidade com essa desigualdade social violenta que a gente tem não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, como surgiram, né, cada um deles? Aqui uma linha do tempo muito rápida, só para dar uma ideia, né, no tempo e alguns pontos, alguns marcos aí que foram importantes para cada uma das letras. O E, então, que é o ambiental em inglês, né? Aqui no Brasil, muita gente já está usando o ASG, Ambiental, Social e Governança. A gente ainda usa o E porque é o que está se usando muito mais aí, então vamos ficar dentro do padrão. Então, começou lá em Estocolmo, em 72, né, numa conferência que teve, depois o relatório Brundtland, em 87, depois disso veio a Rio 92, em 1992, como já diz o nome, né? Depois, em 97, o protocolo Kyoto, que já trabalhava os gases do efeito estufa, o início dessa preocupação. Lá em 99, a primeira versão da ISO 14001, hoje nós já estamos na versão 2015, e tivemos a versão 2004 no meio, então já estamos na terceira revisão da ISO 14001, hoje trabalhando muito mais a gestão ambiental, né, através da gestão dos aspectos de impactos ambientais, mas um foco muito mais em gestão de riscos, objetivos e metas, inclusão da alta direção, né, na preocupação ambiental. Em 2000 foram lançados os ODMs, Objetivos do Milênio, né, que eram 8 objetivos para ser alcançados e que depois, com o andar da carruagem, se viu que não ia dar certo também e foram lançados em 2015 os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, que substituíram os ODMs. Nesse intervalo, nós tivemos ainda o Rio+10, onde foi criada a Agenda 21, uma agenda mundial com objetivos a serem alcançados, que também deram subsídio, então, para a criação dos ODS, né, com o objetivo de alcançar os 17 objetivos até 2030. Então, a gente chama aí de Agenda 2030, e muitas empresas estão publicando as suas estratégias hoje com esse nome, né? Então, a Agenda 2030 da empresa tal. São todas as projeções, né, as ações, as estratégias que foram criadas antes ou estão sendo criadas agora, né, para levar, então, essas questões ambientais, sociais e de governança para colocar na estratégia e implementar dentro da organização para ter resultados positivos, né, destas ações até 2030. Já existe a Agenda 2050, né, dos objetivos também, então isso já estão pensando mais na frente ainda. Depois de 2015, cada vez mais foi começando foi tomando uma importância muito grande as questões do mudanças climáticas, né, emissões de gases do efeito estufa, e aí veio o protocolo GHG, que é o protocolo de gases do efeito estufa, então que é uma metodologia de contabilização, né, de fazer esse inventário de emissões. Nós vamos passar rapidamente por um modelinho aqui. Então, um inventário de gases do efeito estufa para reduzir, então, essas emissões, para que se possa não prejudicar, para não aquecer demais o planeta, né? E com esse superaquecimento ocorrer aí as consequências que a gente vê como derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, cidades que podem ser totalmente consumidas pela água, etc, etc. Então, esse protocolo mostra como fazer, ele dá
ele ensina, né, o que é inventário 1, 2, 3, como se faz o inventário, quais são os problemas, quais são os gases de efeito estufa. Esse protocolo dá toda a informação necessária para a gente entender bem desse assunto, que é um dos mais, eu acho que é o mais importante neste momento, né, no país e em todos os discursos. Nós tivemos agora a COP27, né, que é essa conferência aí das Nações Unidas para as questões de clima, e falou, né, já falou na COP26 no ano passado, e falou de novo na COP27 esse ano sobre as emissões e sobre os cuidados, então, com a mudança climática, né? Mais adiante nós vamos ver os 9 limites do planeta, né? Os limites que não podem ser ultrapassados, senão o planeta se vai, e nós juntos. E aí a gente fala um pouquinho mais aí da emissão dos gases de efeito estufa e dos limites do planeta, dos quais mudanças climáticas é um deles, né? O S, então, né, a parte social. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é um braço da ONU para as questões envolvendo o trabalho, né, em todo o mundo. Então, a OIT começou com as resoluções, né, e com as convenções e as resoluções da ONU e da OIT, tratando sobre questões de trabalho, né, sindicalização, jornada de trabalho, e tudo isso acabou virando lei no Brasil. Então, nós temos a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que traz praticamente todas as convenções e resoluções da OIT transformadas em lei, e que no Brasil nós temos que cumprir, então as empresas têm que cumprir. Então começou lá, né? Em 81, o Betinho criou o IBASE, né, que era o instituto para fazer então o famoso balanço social do IBASE, né, que era uma compilação de informações sociais que até o momento não eram consideradas nas demonstrações das empresas, né, a quantidade de homens, mulheres, e aí fazia uma grande variação de identificando a quantidade de pessoas. Mas, então, isso foi um marco também, né? Mais adiante, inclusive naquela época, não, 81 não, mas depois disso, os primeiros balanços sociais que a gente falava, 2002, 2001, a gente já fazia balanço social, era com base, então, nesse IBASE. Esse formulário era a base dos balanços sociais, que hoje a gente chama de relatório de desempenho socioambiental, o mais famoso é o GRI, o Global Reporting Initiative. Mas lá no passado, o Betinho criou, então, esse instituto que fazia esse levantamento já com a visão da preocupação com as pessoas, né? Não só segurança, mas também as condições do trabalho, os direitos humanos do trabalho. Depois, em 1996, teve um grande marco para a responsabilidade social, que foi um escândalo que deu com a Nike, uma criança costurando uma bola, né, com a marca da Nike lá no Paquistão. Isso deu uma repercussão mundial, né, em função do trabalho infantil associado a uma grande marca internacional que produzia nos países onde o custo era menor, mas sem essas preocupações de impedir o trabalho escravo, impedir o trabalho infantil. Então, foi um escândalo muito grande, e no ano seguinte surgiu a SA 8000, essa norma que eu falei que eu era auditor, fui auditor por 10 anos, que é uma norma que combate justamente o trabalho infantil, o trabalho escravo, contra qualquer tipo de discriminação, né? Fala em remuneração mínima de sobrevivência para os trabalhadores, fala em controle da jornada de trabalho, fala em não discriminação, fala em liberdade de associação e negociação coletiva com os sindicatos para os trabalhadores, fala da cadeia de gestão, da cadeia de fornecedores também, e gestão como um todo, né? Então, em 97, saiu a primeira versão desta norma, já catapultada, digamos assim, por esse escândalo da Nike. Em 98, o Instituto Ethos, de Responsabilidade Social Empresarial, um instituto que trabalha muito forte a responsabilidade social até hoje. Eles têm indicadores Ethos de responsabilidade social, ou agora indicadores Ethos de empresas sustentáveis e responsáveis, se eu não me engano. Mas muito legal o conteúdo aí dos indicadores. Eles têm vários temas abordando ESG e já estão estruturados em forma de ESG,
e podem ser usados pelas organizações também como uma ferramenta de diagnóstico e de conhecimento, né, para aplicar na sua própria empresa. Os ODMs, né, repetindo aqui em 2000, pela sequência das datas, mas eles também têm as questões sociais, não foram só ambientais que tinha nos ODMs, assim como nos ODS, né? Então, por isso eles estão repetidos aqui. Em 2010, foi lançado esse guia de responsabilidade social, a ISO 26000. É um guia, não é uma norma certificável, mas a ISO resolveu se meter, então, na responsabilidade social e fez esse guia de implantação da responsabilidade social nas organizações. Ainda é o guia mais completo que nós temos sobre responsabilidade social, mas ele não trata só a parte social, ele trata também a parte de governança e trata também a parte ambiental. Então, embora o nome seja responsabilidade social, ele, no seu conteúdo, ele traz o ESG completo, né? E agora também, há pouco tempo, foi publicado um projeto da ABNT, é o PR 2030, que é um projeto de norma sobre ESG. Ele estava para consulta pública, né? Eu baixei, dei uma olhada, mas é muito grande, são mais de 100 e tantas páginas, né? E então tá para virar uma norma também, né? Não sei se vai ser certificável ou não. Pela cara, acho que não, acho que vai ser mais um guia de implementação ESG, né? Então está para sair também. Depois de 2010, em 2013 já, houve o desabamento de um prédio em Bangladesh, esse Rana Plaza, por questões de infraestrutura inadequada, né? Então, a construção tinha problemas estruturais no prédio, e onde estavam instalados vários ateliês de costura, né? De trabalhos para a indústria têxtil. Desabou esse prédio, cheio de gente, e morreram aí mais de 1000 pessoas nesse desabamento. Então, foi uma tragédia geral. O setor têxtil ficou bastante abalado, né? E com isso, até a própria SA 8000, na época, eu era auditor ainda, eles criaram um questionário específico para ver as questões construtivas dos prédios, que antes não era um foco tão grande, né? Mas com esse desabamento, então, eles criaram um apêndice aí para o checklist, para os requisitos da SA 8000, para ser para que se desse mais foco nisso durante as auditorias. Da mesma forma que quando houve o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, né? Onde eu me formei, por sinal, então ainda bem que não tinha nenhum conhecido, morreram vários jovens, mais de 242 jovens, parece, e depois daquele incêndio, a lei de combate a incêndio do Rio Grande do Sul sofreu uma grande transformação. Então, essas tragédias, embora sejam tragédias, e por isso ninguém gosta, e a gente gostaria que não existissem, mas elas ainda, além do que acontece para chamar a atenção de todo mundo, ainda serve como um marco para a melhoria dos controles sobre o que motivou essas tragédias. Então, muitas coisas saem de movimentos, né, das partes interessadas, como foi a OIT, mas também dessas tragédias, então, são motivadores para que se faça um reestudo, uma reanálise do que está se controlando e se passe a ser mais exigente na prevenção das causas que geraram esses grandes acidentes, né? Essas grandes tragédias. Depois disso, novamente, então, a Agenda 2030 e os ODS, né? Com uma maior ênfase em direitos humanos no primeiro momento, depois em projetos sociais para as comunidades, né? E agora estamos trabalhando, então, isso ainda está muito focado em projetos para a comunidade, né? Tem empresas que têm 2, 3 projetos e consideram isto a sua responsabilidade social, né? E a gente sabe que também é mais do que isso. É bom que tenha esses projetos, para quem é beneficiário desses projetos, é excelente, né? Mas todos ainda podem melhorar a sua atuação nessa área, né? Expandir um pouco mais o escopo da atuação, não só projetos sociais voltados para a comunidade, mas trabalho com seus funcionários, trabalhos com as famílias dos funcionários,
né, trabalhos com outras partes interessadas que também fazem parte aí do contexto de cada organização, né? Então, sobre o S, mais ou menos daí que veio. O G, né, já não é novo, né? A questão da governança, as empresas sempre tiveram governança, né? Sempre foram geridas, sempre deram resultados, sempre estão aí lindas e fortes, como se diz, né? Mas algumas instituições, alguns marcos também caracterizam, digamos assim, o surgimento do G, da governança. A Fundação GIF, né, grupo de empresas, grupo de institutos, fundações e empresas, já focado na responsabilidade social, lá de 1995. Em 97 foi criado o CEBEDS, que é Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Conselho, deixa eu só colar aqui para não... Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O Instituto Ethos de Responsabilidade Social, que eu já citei também lá no Social. O GRI, em português, quando ele for... Esse GRI é um formato de relatório de desempenho socioambiental, que as empresas divulgam no final de cada ano, mostrando o que fizeram no ano anterior, no ano base anterior, janeiro a dezembro, normalmente, né? Para as suas partes interessadas. Então, esse atualmente ainda é o relatório mais moderno, mais completo que tem. Já está se falando no SASB, o SASB, parece que eles vão fazer uma integração entre eles, né? Eu não tive mais notícias disso, mas a primeira versão do GRI, que é Global Reporting Initiative, foi divulgada em português em 2001, e a partir daí as empresas começaram a utilizar este padrão de relatório. Depois, em 2003, os princípios do Equador e o IFC, né? O IFC é International Finance Corporation. Então, é uma entidade que ajuda as entidades, as instituições financeiras a acompanharem os projetos para os quais elas dão financiamento, para evitar que elas deem financiamento para projetos ou empreendimentos que impactem negativamente o meio ambiente. Então, o IFC é um protocolo também de sustentabilidade, né, que cuida do ambiental, cuida do social, cuida da governança, cuida do patrimônio histórico-cultural, tem uma preocupação especial com povos indígenas que são trocados, são retirados da sua área, né, para que o empreendimento seja efetivado. Então, os bancos, as instituições utilizam esse IFC para garantir que o dinheiro que eles estão dando para um cliente vai ser usado corretamente e aquele empreendimento não vai ter impactos socioambientais negativos, né? Isso ele é de 2003. Depois, o ISE B3, que é da Bolsa de Valores, que eu já comentei com vocês, ele é de 2005. Em 2013, foi lançada a Lei Anticorrupção, a 12.846, né? E, hoje em dia, a maioria das grandes empresas pede para os seus fornecedores que, antes de qualquer movimento para homologação, assinem uma declaração dizendo que eles apoiam a lei e cumprem a lei anticorrupção. Então, é um pré-requisito para começar a negociação com um novo cliente, né? Claro, para as empresas que estão cobrando essas questões de compliance, essas questões de sustentabilidade dos fornecedores, é um pré-requisito. Mais uma vez, a Agenda 2030 e os ODS, que trata de governança também. A ISO 9001-2015, a última versão dessa norma, que eu acho que é a norma de entrada para qualquer organização, que é aquela norma de gestão dos processos da qualidade de produtos e serviços que organiza a empresa, e depois ela pode receber outras normas, né, implantar outras sobre esse sistema de gestão da qualidade estruturado, e isso vai fazer com que essa implementação de outras normas, meio ambiente, saúde e segurança, segurança alimentar, todas essas sejam integradas de uma forma otimizada para a organização. Mas a ISO 9001 arruma a casa, né? Ela é uma norma... eu trabalho ainda com ela, mas fui auditor há 11 anos e eu vi muita empresa se desenvolver bastante depois da aplicação da ISO 9001.
Depois disso, nós tivemos, em 2018, né, a gestão de riscos, né, foi publicada a ISO 31000, que é uma norma de gestão de risco, e as suas outras normas que apoiam. E, em 2020, continuidade dos negócios, né, e quem já tinha implantado um plano de continuidade dos negócios, quando veio a pandemia, já sabia o que ia fazer num momento de crise, né, mesmo que não soubesse que a crise seria uma pandemia tão grande como foi, mas já tinha um plano de continuidade dos negócios quando os riscos se materializam, né? No caso, materializou o risco de uma grande pandemia, de não poder trabalhar, de ter que mandar metade dos funcionários para casa, outros fechar totalmente. E aí, como é que a organização, como é que a empresa se organiza, né? Então, quem já tinha um plano de continuidade de negócios se deu melhor, e quem não tinha teve que fazer às pressas, porque teve que reagir a essa nova condição, né? Então, tem uma norma também, uma ISO, que é de continuidade dos negócios, que é importante as empresas, que faz parte já da governança das organizações, né? Agora, em 2022, foi lançado esse decreto 11.129, que substitui o decreto 8.420, que era de regulamentação da lei anticorrupção. Então, a lei ela precisa, depois ela tem a lei, que deve ser cumprida, mas depois vem um decreto que faz a regulamentação, que diz como que deve ser implementado, o que vai ser cobrado, né? E toda um detalhamento, digamos assim, da questão anticorrupção. Então, isso, né, tudo isso é governança corporativa, então, né, que faz parte do ESG. Fábio, se tu achar que a gente tem muita pergunta, alguma coisa, quiser dar uma paradinha, fica à vontade, tá? Eu vou tocando aqui para poder passar a maior quantidade de informações para vocês, mas se alguém não entender, se alguém tiver alguma questão, pode, por favor, passar aí pelo chat, que a gente dá uma parada qualquer hora dessas para fazer, né, responder as perguntas, tirar alguma dúvida, ok? Toqueto, diga. Posso fazer um comentário aqui do que surgiu Claro, até agora? claro, Então, assim, já que estamos no assunto, né, nós tivemos, nesse momento, a Márcia dos Santos, que pediu para te colocar, enfim, nessa apresentação também, o IBGC, tá? Porque hoje ele é Instituto uma Brasileiro de referência, Governança né? Corporativa. Exatamente, é quem está dominando aí o assunto também muito da gestão da governança. Tá, Como okay. sugestão. Obrigado pela dica. Isso, foi uma excelente dica. E também o Márcio Antônio Ferlin falou lá no início, eu acho que foi um comentário que, quando tu falaste, a ISO 14.000, a primeira versão dela, ela é de 96. Ah, então tem uma antes da 99, tá certo. Isso, de 96. 1900. Tá, Isso, obrigado. só os dois obrigado. comentários. Ok, quando tu quiser as letrinhas, aí tu me pede, tá? As palavras que mais deram resultado aí. Tá, deixa eu avançar um pouco aqui. Okay. Obrigado, é isso aí, pessoal. Obrigado pelas dicas aí. Sempre, né? Sempre ajuda aí para a gente confirmar. 96 foi a primeira, exatamente. Tinha me esquecido dela. Muito bem. Então, aqui, as 3 dimensões do ESG, né? Que são o social, o ambiental e a governança, né? Que formam aí. Aqui nós temos essa apresentação, ela não esgota, né? Mas ela já não esgota o que tem dentro de cada um, isso a gente vai ver bastante agora, mas ela dá uma visão, e eu gostei da figurinha porque ela abre um pouco mais assim. Então, a gente está falando de ESG, mas dentro de cada um desses temas, dessas dimensões, como a gente cita, existem outros assuntos e cada um deles tão grandes, né? Muito grandes, e que tem muita coisa para trabalhar. Então, começando pelo E, né, que é o nosso ambiental. Dentro do ambiental, a gente trabalha muito mudanças climáticas, né? A pegada ambiental, a pegada de carbono, né, de cada organização, a questão de uso de recursos e a questão de poluição. A ambiental tem dois grandes vieses para a gente focar, né? Uma é o consumo de recursos, né, naturais, e a outra é os resíduos, né, o que a gente faz depois que os produtos são produzidos. Então, os impactos ao consumir recursos naturais e os impactos ao realizar as atividades e ao gerar resíduos. Então, são as duas grandes
vertentes assim que a gente trabalha no ambiental. Depois o social, saúde e segurança do trabalho, está dentro do social, e é talvez um dos mais importantes, né? É um dos mais importantes, se não o mais importante, porque não podemos ter responsabilidade social, não podemos ter sustentabilidade se as empresas, se as pessoas da nossa empresa estão se machucando, estão morrendo, estão adoecendo, né? Então, a saúde e segurança das pessoas no trabalho, né, é fundamental para quem quiser ser reconhecido como alguém que trabalha dentro do ESG, de acordo com o ESG, né? Não se admite mais que não haja uma saúde e segurança do trabalho forte e bem implementada, preventiva e não só reativa. Responsabilidade com clientes. Aqui, esse responsável dos clientes, ele pode ser também governança. Aqui, a responsabilidade com a segurança dos clientes e lá na governança, a responsabilidade com atender os requisitos do cliente. Impactos na comunidade e também direitos do trabalhador. Não só direito a um ambiente seguro, saudável, mas também direitos à remuneração, a não ter discriminação no ambiente de trabalho e assim por diante, né? Então, os direitos humanos do trabalho. Trabalho infantil, trabalho escravo, liberdade de associação, negociação coletiva, etc, etc. E, por fim, a governança, né? Direito dos acionistas, né? Que é uma parte interessada também muito importante, né? Como os trabalhadores, né? São partes interessadas fundamentais, gestão de riscos, transparência fiscal, anticorrupção, entre outros, né? Aqui uma visão um pouco mais normativa, né? Algumas certificações ou algumas normas que apoiam vários temas aí que fazem parte do ESG. A questão econômica, a ISO 22301, que é continuidade dos negócios, como eu comentei. No meio ambiente, a ISO 14000. Na saúde e segurança, a ISO 45001. Antigamente tinha a OSAS 18001. Agora existe uma ISO para a saúde e segurança do trabalho ou saúde e segurança ocupacional. A gestão energética, também a ISO 50001. Então, quem quer fazer melhorias, né, na sua matriz energética, trabalhar as emissões, uma das ações para quem quer reduzir as emissões de gases do efeito estufa é fazer a implementação dessa ISO 50001, que ajuda a conhecer, né, e gerir todas as suas fontes de energia, todas as suas emissões, e já é uma ajuda, então, para quem quer fazer a redução. Aqui, deixa eu só tirar a minha barra de espaço que está em cima da norma. Aqui. Na questão social, a ISO 26000, como eu já falei, a NBR 16001, ela é uma norma muito semelhante ao guia ISO 26000, só que ela é uma norma brasileira, não é da ISO, mas ela é certificável. Então, quem quer implantar a 26 pode implantar fazendo um diagnóstico a 26, como a gente faz, um diagnóstico, depois vê as ações e implementa. Também pode buscar uma certificação na ISO 16001. Só que, por ser uma norma nacional, ela não tem o reconhecimento, quer dizer, não é muito conhecida lá fora, não é que não tenha reconhecimento, que é uma norma acreditada pelo Inmetro, né, aqui do Brasil. E a ISO 20400, que é compras sustentáveis, né? Então, a inclusão da sustentabilidade na área de compras, né, garantindo o processo não corrupto, um processo protegido de compras e também uma gestão de fornecedores mais robusta, digamos assim, né? Impedindo que haja distorções em compras, né? Fornecedores gerando passivos, gerando riscos para as organizações, inclusive de reputação. A qualidade, né? A ISO 9001, o PBQPH, conhecido de vocês, né? A norma para as habitações, e a própria NBR 15575, que são os requisitos de desempenho, né? Desempenho habitacional. Então, tudo isso é da área da qualidade, né? Da visão da qualidade, que também é ESG. Governança, fraude e corrupção, tem a ISO 19600, agora já tem a ISO 37301, que é a de governança, né? Tem a 37001, que é de anticorrupção,
e tem a 31.000, que é de gestão de risco. Ou melhor, essa 37.301 é de compliance. E a 19.600 é uma antiga de compliance também, que é da ISO, né? E era uma norma, um guia também. Outra disciplina, outra norma, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, também as empresas têm que incluir no seu sistema de gestão ações, né, para garantir que as informações sensíveis dos consumidores, dos clientes, dos fornecedores, seja de quem for, né, seja acessada indevidamente. E uma também que adquiriu uma importância muito grande nos últimos tempos, em função dos ataques cibernéticos, dos hackers, etc., é a segurança da informação, né? Essa norma ISO 27001, ela ensina, né, ela traz requisitos para se implantar um sistema de gestão de segurança da informação, muito utilizado pelas instituições financeiras e por grandes empresas que têm todo o seu movimento hoje em dia, né, todo o seu funcionamento digitalizado, automatizado ou, né, trabalhado por TI, né? Então, tem essa norma. Entre outras, né, pessoal? Aqui é só uma visão geral, então, para dar essa visão de certificações, de normas que se pode utilizar como ferramentas para implantar vários temas aí tratados no ESG. Toqueto, aproveitando Oi. também um comentário que é da área agora desse slide, ontem saiu a ABNT 2030 de práticas recomendadas em ESG, que estava em estudo, enfim. Ah, saiu ontem, então. Saiu ontem, Ótimo. eu também não sabia. Tá. Obrigada. Então, é uma norma... Obrigada aí para a Amanda. Então, Amanda, obrigado. Foi publicada, então, ela estava num PR, né? E é interessante o número da norma, né? 2030, que é a Agenda 2030, que está lá no Pacto Global para a gente atingir os ODS até essa data. Então, a ABNT, NBR, deve ser, 2030, Não, que é... Não, corrigindo, ela colocou agora, ela ainda é uma PR, não virou norma, ou seja, tá. ela está dizendo que foi lançada, Sim, ainda não virou sim. norma. Tá, então, a PR, né, que eu comentei antes, da 2030, que é esse manual aí, ESG. Isso. Obrigado, Amanda. Obrigada. Eu achei que já tinha virado norma, então a gente está... E se ela virar uma norma brasileira, ela vai ser, então, uma ABNT-NBR 2030, né? E aí vai tratar sobre esse guia, então. Por enquanto, ela é uma PR, é um projeto de norma. Muito bem. Adiante. Só um pouquinho, deu uma travadinha. Vamos. Só um pouquinho que ele está pensando. Aguardar o programa. Só um pouquinho, pessoal. Foi. Muito bem. Dimensão ambiental. Como é que nós estamos de tempo? Uau! São 9h30. Então, temos mais uma hora aí. Tá, vamos lá, então. Então, dimensão ambiental. O pessoal está bem assim? Está tranquilo para vocês? A forma de tocar aqui, está tudo tranquilo? Qualquer Excelente, coisa... foi a primeira resposta, sim, o pessoal está concordando. Obrigada, pessoal. Então, também concordo, está ótimo mesmo. Tá bom, valeu, obrigado. Muito bem, então, dimensão ambiental, né? Grandes objetivos ambientais. Conservar e gerir os recursos naturais, como eu comentei, foco nos recursos não renováveis, né? Ou melhor, opa, aqui está errado. Foco nos renováveis, desculpa, né? Ou melhor, eu estou confundindo com combustível, desculpa, vamos de novo. Foco nos recursos não renováveis, porque não renováveis nós vamos esgotá-los. Então, está certo aqui, ou fundamentais à vida, né? Eu pensei combustíveis renováveis e não, então fiz confusão aqui. Mas recursos não renováveis e fundamentais à vida devem ter foco, porque se terminar, terminou, né?
Esses tempos, eu estava trabalhando numa empresa de suco de uva e ela não tinha mais garrafa de vidro, porque o vidro estava, a sílica estava em falta no mercado e, né, ninguém tinha, grandes empresas compraram todo o estoque de garrafas e não se tinha mais garrafa para engarrafar garrafa de vidro, né? E essa empresa teve que partir para uma linha de PET, né? Que é um plástico, né, resistente dos refrigerantes aí, teve que fazer uma linha de plástico porque não tinha mais garrafa. E a garrafa a gente vê, né, todo mundo jogando no lixão, jogando no lixo, não recuperando, não fazendo logística reversa. Essa garrafa vai para o aterro e fica depositada lá, sendo que é totalmente reciclável o vidro, né, e poderia ter aí uma supereconomia de recursos naturais em função num trabalho que teria que se fazer para logística reversa, para recuperação e para reuso dessas garrafas, né? Infelizmente, não tem isso, e cada vez mais a gente vai esgotando os recursos naturais, em vez de reaproveitar o que já foi esgotado, né? Então, isso é mais um dos itens da logística da economia circular, né? Trabalhar forte na questão de reaproveitamento, aumentar o tempo de vida dos produtos, fazer produtos que possam sofrer manutenção mais fácil e assim aumentar o seu tempo de vida e não ser descartado logo em seguida. Então, são partes da economia circular, né? Como uma filosofia. Isso tem que ser pensado, né, a nível de cidade. Amsterdã, na Holanda, tem a economia Donut, que eles implementaram, que é a economia circular. Depois, quem puder dar uma pesquisada, tem um artigo muito legal de Amsterdã falando como que eles estão fazendo a economia circular. Comprando materiais usados, equipamentos usados, em vez de comprar novo, né? Aumentando, facilitando a manutenção, fazendo manutenção, né? Trabalhando, se não dá mais para usar um determinado produto de um jeito, usa para outra coisa, mas usa, recicla. Eles têm lá os 10 R's que eles utilizam, né? Repensar, reciclar, reutilizar, recondicionar, etc, etc. Então, os recursos não renováveis nós temos que ter um cuidado especial. Minimização da poluição, né, tanto do ar, da água e do solo, preservar a biodiversidade, né, a biodiversidade ou diversidade biológica é também dos limites do planeta que está quase, né, que está sendo ameaçado aí. Melhorar a qualidade do ambiente e promover o consumo responsável, né? Então, o consumo de produtos mais sustentáveis, o consumo com essa visão de reaproveitamento, de fazer, né, construções mais verdes, de fazer produtos que durem mais tempo, né, fazer uma nova visão, né, de produto e consumo, né? Então, esses são os grandes objetivos aí da dimensão ambiental. Aqui os limites do planeta, né? Esse material ele é bem recente, né? Tem uma parceira consultora, agora passou uma parceira que veio da Holanda há pouco tempo e trouxe esses assuntos de sustentabilidade bem quentinhos, né? Então, os limites do planeta, aqui nós temos 3 zonas de risco, né? Explicando rapidamente. Então, seria a verde, né? Uma zona mais segura, né, que esses mais longe do limite, né, do limite ser ultrapassado no sentido de ainda ser gerenciável e não estar gerando problemas para o planeta, né? No momento que ultrapassa esse limite, o planeta já está prejudicado e pode não ter retorno mais. Então, a ideia é essa. Uma zona segura, então, seria a verdinha. Essa laranja aí é uma zona de risco, mas ainda não é risco alto, e a vermelha é a zona de risco alto. Deixa eu só admitir alguém que está chegando aqui. Então, a laranja é zona de risco crescente e depois zona de risco alto, o que está em vermelho. O que nós temos aí? Mudanças climáticas, novas entidades, né? Ou seja, outros produtos que estão sendo criados, né? Microplásticos ou novas substâncias, né, que estão sendo criadas pelas reações químicas que acontecem. A gente nem vê que as coisas estão acontecendo, mas emite daqui, emite dali, daqui a pouco aparece, né,
alguma coisa nova aí. E ele não tem nada ali, porque não se tem informações suficientes ainda para fazer, não se tinha no momento que foi feito esse estudo, né? Esgotamento do ozônio estratosférico ainda está sob controle. E por que está sob controle? Porque há 30 anos atrás a gente fez aquele movimento contra os CFCs, né? O clorofluorcarbonos, que foi proibido colocar esses gases em sprays, etc. Então, com esta lei, se conseguiu inibir, né, o uso desses produtos e, consequentemente, né, não houve mais, diminuíram os buracos na camada de ozônio, né? E esses buracos na camada de ozônio permitem que os raios infravermelhos venham para a Terra, não sejam filtrados e causem doenças na população, como queimaduras, câncer de pele, essas coisas todas. Então, quanto a camada de ozônio é uma camada que fica dentro da nossa atmosfera aqui, né? E ali, quanto mais carbono, maior o aquecimento, né, do planeta, porque não deixa sair, não deixa respirar, digamos assim. Por favor, os técnicos me perdoem, tá? Aqui é só um breve comentário. Então, o que acontece? A gente vai aquecendo. Quando fura essa camada, os raios infravermelhos entram, aquecem o planeta também e não saem de volta. Então, todo esse movimento aí é prejudicial para a gente, né? Então, uma coisa é furar a camada e a outra coisa é aumentar a camada, aumentando o aquecimento interno aqui. A carga de aerosol atmosférico, então, também não se tem ainda informações, não se tinha nesse estudo quando foi feito, né? E esse aerosol são esses gases que ficam dispersos e que geram essa poluição, né? E aí vem doenças respiratórias e tudo que a gente sabe que essa poluição do ar gera, né? A acidificação dos oceanos, que está muito ligada com os fluxos bioquímicos, né? O uso exagerado desses produtos nas lavouras, né? Fósforo, nitrogênio, o NPK, lá, o potássio também, né? Esses elementos eles geram uma acidificação dos oceanos, inibindo ou prejudicando o desenvolvimento da biosfera marítima. E isso faz com que a gente não tenha alimentação, e aí vai prejudicar também os oceanos e a vida marinha. Então, com o uso excessivo, né, de esses biodefensivos ou defensivos agrícolas, ou também se chama de vários termos, né? Então, quando se usa demais, esse excesso de nitrogênio e outros produtos ficam na lavoura, e isso é carregado pelas chuvas para os rios, e os rios levam para o mar, né? Causando, então, uma acidificação, prejudicando a flora, a fauna, os corais são os primeiros a morrerem, e aí tem toda uma consequência, um dano, né? E aí, vejam, ele está vermelho porque ele é um dos mais... já passou, né? Já está na zona de risco alto, então nós temos que fazer alguma coisa para reverter essa situação. Esse limite já foi ultrapassado. Uso de água doce, né? Também nós temos que cuidar muito para não ficar sem a água. Mudanças do uso da terra, por exemplo, desmatamento, né? Então, faz um desmatamento para a agricultura ou para a criação de gado, né? Primeiro, que o desmatamento ilegal é proibido. Segundo, o gado que é criado em terra desmatada não pode ser aceito pelas empresas, pelos frigoríficos, porque ele tem todo se é um gado criado numa área de desmatamento ilegal, é um gado ilegal, né? E os frigoríficos não podem aceitar. Então, tem todo um controle para que não se abata, né, gado criado em zona de desmatamento, porque acaba com as florestas para criar o gado, mas a floresta se foi e muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes sem permissão, né? E cada árvore que vai embora é menos CO2 que ela sequestra da atmosfera e transforma em oxigênio. Então, quanto mais árvores nós tivermos, melhor o nosso controle sobre o gás carbônico, né, o CO2, que é um dos gases do efeito estufa, porque daí a árvore vai captar mais, fazer a fotossíntese e transformar isso em oxigênio e devolver para a atmosfera. Então, retirando parte desse gás carbônico excessivo que nós estamos gerando e que são contabilizados nas emissões de efeito estufa. Existem projetos que
ajudam a calcular a quantidade de emissões e para cada economia de emissões das empresas, eles plantam tantas árvores como um prêmio, né? Como uma contrapartida. Então, tem uma relação aí que essas empresas fazem, né? Plantando árvores. Uma coisa é não derrubar árvores e a outra é plantar árvores, né? Diz que uma árvore, nos seus primeiros 20 anos de vida, ela... Agora eu não vou saber o número direitinho, mas ela absorve aí, acho que são 7 toneladas de CO2, ou 70, acho que é 7 toneladas, né, nesse processo de fotossíntese. Mas a confirmar, tá? Agora eu não lembro de cabeça o número. Então, cada árvore que se planta, né, é mais uma contribuição para reduzir o aquecimento global e as emissões, e sequestrar mais carbono para tirar do meio ambiente. Ainda algumas coisas que a gente cobra na questão ambiental ali, a licença ambiental, quando você vai fazer uma auditoria num fornecedor ou quando vai fazer um diagnóstico numa empresa, né? Ter a licença, ter o cadastro do IBAMA, estar de acordo com tudo que diz lá, todas as condicionantes, atender todas as condicionantes. O PGRCC, que é o Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil, um cuidado muito grande que deve se ter também na destinação desses resíduos. Controle de produtos químicos, programas de melhoria das práticas ambientais, né? A própria colocação de adubos, né? Nas lavouras, né? Quando tem aviação, então tem que ter um cuidado maior ainda. Mudanças climáticas, inventários de gases do efeito estufa, descarbonização, que é mais ou menos a mesma coisa, e o net zero, que é fazer a compensação das emissões, ou reduzindo totalmente, ou compensando aquelas emissões que ainda não tem como não fazer. Tem umas que são inerentes ao próprio processo de fabricação da empresa, né, que não tem como, pode reduzir, trocar o combustível, trocar a matriz energética, mas sempre vai emitir alguma coisa. Então, para a empresa ser net zero, então o que ela faz? Ela compensa de outra forma, ou plantando árvores, ou auxiliando um projeto que tenha créditos de carbono, aí vem o mercado de carbono, que está se desenvolvendo melhor agora no Brasil. Então, são ações que se podem tomar para fazer essa compensação, né? Essa redução das emissões ou compensação. E tem que cuidar que muitas empresas estão publicando os seus inventários, né? Os seus relatórios de economia, a sua agenda de descarbonização, mas tem muita gente que está com medo de publicar porque não tem certeza se o seu cálculo está ok e para não ser acusado depois do greenwashing, né? Que o greenwashing é aquela maquiagem que algumas empresas fazem para aparecer o resultado melhor do que realmente é. Então, alguns fazem por engano, outros fazem por má intenção. Mas, de qualquer forma, para não ser acusado de greenwashing, as empresas estão revisando se a sua metodologia de cálculo está realmente correta, porque tem gente que só fica analisando, né, esses relatórios para ver se está tudo ok. Então, tem que ter esse cuidado aí. É ótimo divulgar, mas tem que até fazer o levantamento para saber o quanto está emitindo e o que pode melhorar, mas, né, tem que ter esse cuidado da garantia dos dados, da garantia das informações. Então, rapidamente, esses aí são os 9 limites do planeta, né? E temos que tentar reverter rapidamente esses que estão já fora dos limites aí, para que a gente não tenha maiores prejuízos. Essa integridade da biosfera estão desaparecendo aí espécies, né, de animais e plantas, né, que são alguns já em extinção. Então, a gente está perdendo, né, essa riqueza que nós temos de fauna e flora, principalmente no Brasil, principalmente na Amazônia, em todas as nossas florestas aqui. O Brasil é muito rico e esses animais todos, animais e plantas, né, fazem parte daqueles ecossistemas e se daqui a pouco falta uma parte, quebra esse ciclo natural e aí tem outros prejuízos, né? Mas aí vamos se estender muito aqui, já ia dar o exemplo dos lobos, não vou dar, fica para a próxima. Aqui, os escopos do inventário de gases do efeito estufa,
né? Então, o escopo 1, 2 e 3, é assim que é classificado lá no protocolo GHG, né? Então, o escopo 1 são emissões diretas da empresa, o escopo 2 e 3, emissões indiretas. Então, emissões de gases diretamente das operações que pertencem ou são controladas pela empresa relatora entram no escopo 1. Né? As emissões do escopo 2 são aquelas provenientes da geração de eletricidade, vapor, aquecimento, etc., que são comprados, né, por outra empresa, que essa empresa compra e utiliza. E ainda também uma indireta do escopo 3 são aquelas emissões que vêm ou dos fornecedores ou depois que o produto é produzido, né, a entrega desses produtos, a logística, os resíduos gerados. Então, são contabilizados como escopo 3. A empresa tem participação, mas não é ela que gera diretamente. Essa diferença é para que não haja uma computação dobrada, né, da mesma emissão. Porque se todo mundo colocar tudo como se fosse emissão própria, né, porque tem a ver com o seu negócio, vai dar um cálculo muito maior, porque quem faz o transporte, por exemplo, da matéria-prima para a empresa, também vai colocar como seu escopo 1. Então, se ele coloca como 1, nós colocamos como 3, está certo. A gente consegue fazer o balanço e ver que aquele escopo 1 daquela empresa, né, foi transformado em escopo 3 para este, para aquele, então dá para fazer esse balanço aí de total de emissões, né? Por isso que tem esses escopos. Toqueto, com licença, Oi? só Claro. falando nisso, teve a única pergunta que nós temos aqui, que já é um pouco antiga, mas já que tu entrou nesse assunto, Humberto Franca perguntou sobre qual é a norma sobre protocolo GHG. Não é uma norma, o nome é protocolo GHG mesmo, que tem um site, né? O protocolo GHG Brasil, né? Esse protocolo GHG é uma instituição que atua em todo mundo e tem o protocolo GHG Brasil. Entrando nesse site, né, ali tem todos os manuais, tem toda a explicação, né? É o protocolo GHG mesmo. Este é o nome, digamos assim, da norma, né? Dessa metodologia, tá? Então, procurando ali protocolo GHG, entra, se vai aparecer em inglês, vai procurar em português, que tem também. Ou protocolo GHG Brasil, eu acho que é. Tá? Aí já pega direto em português. Tá? Aqui, exemplos, né? Então, rapidamente, escopo 1, energia no local, gases refrigerantes para construção, né? Os gases do ar-condicionado, né? Quando a gente vai fazer a troca, ao repor, a gente sabe o que foi consumido, né? Esse consumido provavelmente que tenha fugido e foi para a atmosfera. Então, quando há reposição, há essa contabilização. Tem o protocolo de Montreal também, que as empresas têm que informar para o IBAMA, de tempos em tempos, o consumo desses gases refrigerantes utilizados, né, por cada organização. Então, combustível consumido por veículos próprios e alugados, né, então fazem parte do escopo 1. Escopo 2, compra de eletricidade, vapor para aquecimento, né? Algumas empresas compram o serviço compram o vapor e deixam instalar na sua unidade ou próximo, né, uma caldeira. Então, toda a operação é terceirizada e ele só compra o vapor. Esse vapor comprado é escopo 2. E o escopo 3, como eu falei, viagens de negócios, transporte de materiais para obras, bens e serviços adquiridos, tudo isso faz parte do escopo 3. Tá? Ok. Dentro ainda, então, da dimensão ambiental, eu coloquei uma específica aqui para a energia, para algumas particularidades aqui, né? Também está bastante na moda, digamos assim, né? Até dezembro tem ou não vai ter imposto sobre quem instalar usinas, digamos assim, não é usinas, como é que se chama? Bom, digamos, usinas de energia fotovoltaica, né? Depois parece que vai ter uma taxação de ICM ou outro imposto aí sobre a energia que é gerada por qualquer pessoa física ou empresa, né? Então, a certificação 50001, né? As normas
as normas de sistema de gestão de alguma coisa, né, sempre são uma ótima ferramenta, uma ótima metodologia de implantação deste qualquer coisa. Por exemplo, aqui certificação na gestão energética. Se eu quero fazer gestão energética e existe uma norma que trata disso, essa norma já foi estudada, já foi pensada, já foi testada, ela a maioria delas, tudo que é ISO, elas são internacionais. Então, são metodologias disponíveis, já testadas e com bastante uso e com consultores especialistas na implantação. Então, não reinventar a roda, né? Usar o que já existe, e essas normas são o que de mais moderno tem disponíveis para isso. Então, eu sempre recomendo, se puder fazer todas as certificações aplicáveis ao seu negócio, certamente vai ter uma evolução na gestão daquele tema que a norma está tratando, né? Mas procurar fazer isso de forma integrada, de forma enxuta, de forma objetiva, para não criar monstro também, né? Um sistema de gestão integrado de 5 normas pode ser fácil de gerir, como pode ser um monstrinho, né? Se for um pouquinho de cada vez e não organizado, dá problema depois. Energia renováveis, redução de combustíveis fósseis. A Alemanha vai proibir qualquer uso de carro a diesel e gasolina a partir de 2035 circulando no país. Então, vejam que os combustíveis fósseis estão realmente ameaçados, né? Os biodigestores, né? Aproveitar os efluentes, né, orgânicos e transformar isso em metano e depois queimar esse metano ou aproveitar, inclusive, como combustível para caldeira ou para outros usos. Aterros, né? Aterros de resíduo urbano, né? Vai aterrando o lixo aterrando, e se coloca entre as camadas de lixo drenos para tirar esse metano que é gerado pela decomposição desse material orgânico. Então, o que acontece? Esses lixões não, empresas aterros controlados de resíduos sólidos urbanos. É bem diferente do lixão. O lixão era no passado, tudo atirado sem controle nenhum. Eu auditei uma empresa dessas de aterro, é maravilhoso. A gente entra lá, nem parece que trabalha com lixo, né? Claro, tem onde descarrega lá, tem lixo pra caramba. Mas isso tudo é feito de um jeito que eles queimam esse metano. Então, só em queimar o metano, transforma em CO2 como o fator agressivo para o ambiente do metano é 25 vezes, alguma coisa assim, maior que a do gás carbônico. Só transformando em gás carbônico já é uma redução de emissões de gases do efeito estufa, né? Porque tu, em vez de emitir metano, que é 25 vezes mais prejudicial, emite CO2. Só em queimar já está beneficiando. Se tu puder usar esse metano ainda em geração de energia elétrica, como tem nesses aterros que eu acompanhei, é melhor ainda, né? Tu transforma uma energia que ia ser perdida, ia ter que botar ou na atmosfera, ou queimar para reduzir o impacto, mas também indo para a atmosfera, e tu ainda produz energia elétrica, né, economizando recursos outros, né, para a produção de energia. Lâmpadas LED, eu acho que a maioria das empresas já trocou toda a sua iluminação, se não trocou ainda, né, está em tempo para fazer, porque é uma redução de consumo, é um outro tipo de lâmpada, não tem mais aqueles materiais inclusive metais pesados, mercúrio nas lâmpadas, né? Mesmo essas fosforescentes, eu acho que tem mercúrio. Eu acho que tem, não tenho certeza. Acho que tem um pouquinho ainda, né? Mas, então, só a troca do tipo de lâmpada, tu já não tem mais a destinação que aquelas lâmpadas tinham que ter, toda uma destinação controlada para não deixar que esses metais pesados penetrem no solo, né? E vão chegar nas nossas correntes de água lá, não me lembro agora o nome, né? Nos nossos aquíferos lá. E parece que a lâmpada LED tem conserto ainda. Então, depois que ela para de funcionar, talvez ainda tenha conserto, dependendo do que acontece. Então, é mais um reuso, né? uma manutenção no equipamento que vai te fazer gastar menos, consumir menos lâmpadas, né? E, claro, a energia eólica e a fotovoltaica, né, que está em moda também. Tem agora a energia das marés também, né? O movimento das ondas gera esse movimento
energia cinética, que gera energia também. Então, cada vez mais soluções novas, né, para melhorar aí a questão ambiental e a questão do planeta. Vamos agora para a dimensão social, que tem como alguns objetivos, respeito pelos direitos humanos no trabalho, respeito à cidadania e à diversidade, promover uma sociedade mais justa, com segurança e oportunidades para todos. Vejam aqui a desigualdade social de novo. Promover a inclusão social, desenvolver as comunidades onde atuam, aqui falando em empresas, né? Tem que dar uma atenção especial para a comunidade onde ela está inserida, ver quais são as necessidades, fazer um trabalho forte, porque as organizações precisam da licença social para operar, né? Não é um documento, mas é uma permissão da comunidade, uma permissão da sociedade, é a aceitação daquela companhia enquanto sendo uma companhia boa, né? Uma companhia boa de ser vizinha, uma companhia que faz o bem, faz produtos bons de forma correta, essa licença social. Porque se ela não for aceita pela comunidade, primeiro, ninguém vai comprar seus produtos, onde ela está instalada vai ter problemas, etc, etc. É uma licença social e tem a ver com a postura da organização, né? Então, as comunidades do entorno, que são as mais afetadas pelo desempenho da organização, são partes interessadas muito, muito, muito importantes. E combater qualquer forma de exploração, né? Então, também é um dos objetivos da dimensão social. Principais tópicos, então, que as empresas têm que atentar e incluir na sua gestão, né? Dar uma atenção especial, incluir na sua rotina, né? Primeiro, incluir na estratégia, e aí vai descendo dentro da hierarquia e vai chegando até o chão de fábrica, ou, se for o serviço, até o executor do serviço, e aí a coisa vai funcionar, né? Então, tem que necessariamente trabalhar esses pontos sociais sob pena de, né, não ter o melhor desempenho possível e poder acontecer alguma coisa ruim com as pessoas. Então, atendimento à legislação trabalhista não é mais nada que obrigação, todo mundo faz, não é bem assim. Tem gente que não faz, né? Eu estou agora, hoje à tarde, eu continuo um diagnóstico que eu estou fazendo, uma auditoria social numa empresa, e já achei algumas coisas assim que o pessoal não cumpre, por exemplo, a convenção coletiva de uma determinada categoria de fornecedores, né? Então, o dono da empresa fornecedora não está fazendo tudo que a convenção diz, não está pagando certinho, né? E isso prejudica os trabalhadores que prestam serviço para essa empresa. Já vou registrar não conformidade lá. Então, não é, mas legislação todo mundo já cumpre. Não é bem assim. As grandes empresas já cumprem por determinações da sua alta direção. Não vão querer assumir riscos trabalhistas, né, por deixar de pagar algum direito. Isso aí já é, para as grandes empresas, isso é passado. Para as empresas menores, isso ainda pode estar ocorrendo, e os empresários têm que ver o que está acontecendo com os seus fornecedores, porque acaba podendo ser corresponsável por esse descontrole das questões trabalhistas, né? Então, ainda temos que olhar isso, porque ainda acontece. Saúde e segurança do trabalho, né? Já salientei, né? Muito cuidado com a segurança das pessoas, a saúde. Se não estão adoecendo, né? Se estão adoecendo é porque os controles dos riscos não estão funcionando, então tem que revisar. Combate à discriminação, ausência de trabalho infantil forçado, né? Ainda tem muito trabalho infantil, principalmente em algumas regiões do país tem mais. Trabalho forçado, né? Muito pessoal que vem de fora, né? Esses migrantes que vêm de fora para trabalhar no Brasil e são transportados de uma área para outra, são convidados para trabalhar, vai alguém lá num estado X que tem sobrando pessoas para trabalhar que não tem emprego, para trazer para outra região que tem, promete mundos e fundos, chega aqui, não é nada daquilo, a pessoa não consegue, tem seu documento retido, não consegue voltar, não consegue sair, fica sendo explorado, até que a Polícia Federal vai lá e descobre, e aí liberta esse pessoal. Mas isso ainda existe muito, São Paulo e algumas fazendas, né? Existe a lista
suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, que não é Ministério do Trabalho e Emprego mais, é outro nome, agora está no Ministério do Comércio, da Indústria e Comércio, do Desenvolvimento, não me lembro como é que está a sigla agora, mas antes era a lista suja do Ministério do Trabalho, e consta o CPF e CNPJ das empresas que foram autuadas por trabalho escravo. E também é uma lista a ser consultada no caso de gestão de fornecedores, né? A questão de direito à associação e negociação coletiva, também já comentei, remuneração em jornada de trabalho, combate ao assédio sexual e assédio moral, diversidade, equidade e inclusão. Tem empresas que têm projetos lindos de diversidade e inclusão, né? Realmente uma coisa muito bem estruturada, muito bem feita, né? Tem gente que está começando, mas é tudo uma jornada, né? A gente começa devagarinho, começa do que já tem, vai indo, vai crescendo, conforme a definição estratégica de cada organização. Mas tem que trabalhar a diversidade, porque, além dos bons resultados, né, tem um respeito aí, né, a ser praticado, que muitas vezes ainda nós temos uma discriminação muito forte. Preocupações com o consumidor, né? Contratos de adesão que tem malandragem do contrato, né? A segurança do consumidor, o respeito ao consumidor, né? Tudo isso entra também nessa parte da dimensão social. E projetos e ações sociais. Dentro da saúde e segurança do trabalho, né, rapidamente nós olhamos nas auditorias e a implementação desses programas, que às vezes está tudo ok, às vezes não está tudo ok assim, né? Parece que tem as coisas, mas não são, né? Isso nós estamos falando com empresários aqui, muitos empresários, né? Então, assim, ó, a prevenção da saúde e segurança do trabalho é um dos maiores investimentos que pode ser feito pela organização. Ela adquire respeito, ela adquire a motivação das pessoas, as pessoas se sentem cuidadas, trabalham melhor, e a gente evita acidentes, e acidentes na construção civil, a gente já viu muitos acidentes com acidentes fatais, acidentes que deixam as pessoas incapacitadas, e mesmo se formos pensar somente em dinheiro, né, o custo de um acidente desses, né, tem repercussões assim, até pode paralisar a obra, pode falir a empresa por causa de um acidente fatal, por exemplo. Então, não pelo dinheiro, pelas pessoas, mas que seja pelo dinheiro, né? É economia investir em bons profissionais, bons programas de saúde e segurança, cumprir, a legislação é farta, né? Se a gente cumprir toda a legislação, a gente tem um programa automático de gestão, né? Quer dizer, tem um programa de saúde e segurança do trabalho, aí só falta colocar uma boa gestão para fazer com que isso não seja só numa primeira vez, mas que seja uma gestão do dia a dia. Isso é importantíssimo, isso é um diferencial para as organizações. Entre contratar uma que está cheia de acidente no seu histórico e contratar uma que não tem, que tem uma gestão boa e que não tem um passado triste desses, quem é que vai ser contratado? Isso é competitividade, além de cuidar das pessoas. Alguém ia falar? Fábio? Sim, Toqueto, aproveitando aqui que tu está falando sobre isso, a Keiliane perguntou se doenças como Burnout e afins podem ser consideradas como saúde e segurança do trabalho. Sim. Burnout é o estresse, né? Muitas vezes vindo do trabalho, vindo de um ambiente de perseguição, vindo do ambiente de insegurança, né? A gente olha muito na parte social, a questão do respeito das pessoas. Cobrar resultados é uma coisa, cobrar resultado dando paulada é outra coisa, né? Ninguém precisa ser mal educado para cobrar resultado das pessoas. E essa má educação, essa perseguição, apadrinhamento, né? Promoção por amizade e não promoção por mérito, a questão de só é promovido quem é amigo do chefe, né? Aqueles grupinhos que se formam, que isolam pessoas em detrimento de outras, aí sobe o menos competente e fica o mais competente, perdeu o processo seletivo e depois vai ter que ensinar o que foi promovido ainda a fazer, porque ele não sabe fazer.
Então, essas coisas são tóxicas para um ambiente de trabalho, né? Então, quanto maior a atenção para as pessoas, quanto maior o cuidado com as pessoas, menos doenças nós vamos ter. E as doenças psicossociais, né? O burnout é um problema de estresse por esse ambiente tóxico, né? Isso é uma coisa porque as pessoas acabam se acidentando, né? Acabam indo para o INSS e nunca mais vão ser os mesmos, né? E nunca mais vão poder dar a sua contribuição e ter uma vida legal, né? Porque isso realmente são doenças muito sérias, né? Eu já soube, em auditoria, a gente já via o pessoal que trabalhava em call center, escutava um telefone tocar, a pessoa tinha um ataque de pânico, né? Imagina o estresse que esse call center gerou nessa pessoa. E isso é realidade, isso eu vi, né? Eu auditei. Então, burnout, sim, né? É uma das doenças que está cada vez mais se falando e se conhecendo sobre a doença, as pessoas vão identificando situações, né, que pode ser já um princípio dessa síndrome, né? Então, isso tudo é causado por um ambiente tóxico, né? Ou tem aquela competição, um puxa o tapete do outro, um faz escadinha para subir, um é puxa-saco do chefe, e o chefe gosta de um puxa-saco e dá mais atenção, e na hora de premiar, na hora de dar a promoção, dá a promoção para os amigos e não para os competentes. Isso aí vai minando o ambiente, e aí imagina, né? Um tentando puxar o tapete do outro, quem é prejudicado, além das pessoas, é a própria empresa. Nunca vai ter um resultado melhor possível, porque não tem um time trabalhando unido, né? Hoje a moda é time pegando junto, não interessa qual é a sua função lá na carteira, qual é a sua função na hierarquia. Claro, cada um respeitando a hierarquia, mas um time, pegar junto para atingir aqueles resultados, mas num ambiente harmônico, né? Num ambiente onde seja bom trabalhar, né? Tem um site, eu não me lembro como é o nome agora, mas que diz como é bom segunda-feira, que bom é segunda-feira, né? Antigamente a gente dizia que domingo era o pior dia da semana porque tinha que trabalhar na segunda. Hoje não, que bom que é segunda-feira, vou trabalhar e vou fazer uma coisa que eu gosto num lugar adequado, num lugar onde a gente pode, né, ter a opinião, é respeitado, pode criar, pode dar aquela super ideia e o chefe imediato não pega para ele e diz que é dele a ideia e ainda mata o cara, né? Então, essas coisas todas têm que ser trabalhadas no ambiente de trabalho. E burnout é um resultado de quando isso não está harmônico, né? De um ambiente mais tóxico. Mas é doença do trabalho, sim. E doença do trabalho tem que ser tratada com CAT, tem que abrir uma CAT, tem que fazer o acompanhamento, né? Como se fosse um acidente de trabalho. Ok? Seguindo. PGR, PCMSO, desculpa, então algumas coisas que a gente olha aqui, né? Alvará do Corpo de Bombeiros, né? Nem sempre tendo o alvará tem um sistema preventivo da saúde e segurança. Alvará, ele cuida do Corpo de Bombeiros, é porque eles olharam o projeto de proteção contra incêndio e, com o ponto de vista deles, com os critérios deles, deram o ok. Gestão preventiva da saúde e segurança do trabalho é mais do que isso. Então, tem gente que diz, não, eu tenho alvará, então está tudo bem. Não é bem assim, né? Faz um bom diagnóstico, faz um bom inventário de riscos que o PGR cobra agora, invistam no inventário de riscos, porque é ele que vai realmente identificar todos os riscos e trazer as medidas de controle para as pessoas não se machucarem. Então, o PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que faz os ASOs de acordo com os riscos que as pessoas, ou melhor, faz os exames de acordo com os riscos que as pessoas estão expostas e gera um ASO dizendo se está tudo ok ou não. ASO é Atestado de Saúde Ocupacional. E o LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, que são os laudos das medições de vapores orgânicos, medições de ruído, medições de iluminamento, medições de toxicidade de graxas, de óleos, né? Todas as medições feitas no ambiente de trabalho geram essas informações que daí são comparadas com a legislação para ver os limites aceitáveis e dizem se o local de trabalho é insalubre ou salubre, né? E a partir daí tem que se corrigir a insalubridade, e não ficar pagando adicional para o resto da vida. Essa é a nova não, já é a antiga visão
dos juízes do trabalho, né? Eliminar a insalubridade, não só da EPI. Então, isso também se olha, né, nas questões sociais de saúde e segurança. Os exames médicos, já comentei, conformidade legal, atender a toda a legislação, as NRs e outras leis, além das NRs, tem muitas leis para serem atendidas em relação à saúde e segurança do trabalho. Gestão das contratadas, aquelas empresas que trabalham dentro da nossa empresa, aquelas empresas que trabalham nos canteiros de obras, né? Tem uma contratada para isso, uma contratada para o piso, uma contratada para o reboco, uma contratada para o andaime, uma contratada... Então, todas essas têm pessoas trabalhando dentro da obra, essas pessoas têm que estar registradas com carteira, com ASO em dia, com todas as NRs treinadas naquilo que eles vão fazer, trabalho em altura, NR18, né? Todas as NRs aplicáveis, espaço confinado, né? Tem que ter um controle rígido, porque aí que mora o problema. Se não controlar direito, ali aumenta o risco, a probabilidade de acontecer alguma coisa ruim, como, por exemplo, um acidente. Auditoria comportamental, para ver se está todo mundo usando os EPIs e fazendo as coisas conforme devem ser feitas, né? Existe um procedimento para fazer uma determinada atividade, quem faz diferente pode estar prejudicando ou a própria obra ou a própria segurança. E investigação de acidentes cada vez mais rigorosa para chegar realmente na causa, né? E atuar na causa. Se atuar na causa, não repete novamente. Se atuar só nas consequências ou nos efeitos, a causa vai continuar ativa e vai gerar novos acidentes. Então, isso na causa do problema. Aí resolve e não acontece mais. Dimensão corporativa. Objetivos, então, gerar prosperidade para a sociedade como um todo, tornar mais eficiente a atividade econômica, né? Melhor uso dos recursos e atingir melhores resultados, garantir a gestão eficaz dos negócios, ou seja, atingir seus resultados planejados, né? E com isso atingir beneficiar todas as partes interessadas, integrar, olha só, esse é o objetivo da governança, integrar ambiental, social e governança. Não é cada um trabalhando na sua dimensão, é todos trabalhando juntos e a governança que faz com que isso aconteça. Gerir o relacionamento com os stakeholders ou também chamados partes interessadas, ou também chamados de grupos de interesse, né? Nós vamos ver também mais à frente, todos aqueles com os quais a organização se relaciona. Reduzir riscos para a empresa e demais atores envolvidos, né? Promover o compliance e a ética nos negócios. Hoje em dia, não tem mais espaço para quem não é ético, né, nos negócios. Aos poucos vai sendo selecionado e vai sendo afastado dos processos, né? Ainda mais com a internet, com a comunicação é tão instantânea, né, que tu faz uma coisa e dali a 1 minuto já no outro lado do mundo já sabe o que tu fez. E se isso for ruim, a tua marca já fica prejudicada. Então, o compliance é o atendimento de toda a legislação, todas as regras, e a ética é atender isso de forma ética, né? De forma adequada. Ainda, comunicar o desempenho sustentável, né? Essa é uma também das... deixa eu ver, está entrando mensagem, não sei se é de vocês aqui. Não, acho que não. Bom, Torqueto, então... aproveitando, Torqueto, são 10h15, tá? Só para a gente conseguir aí, manter o horário. Vamos encerrar às 10h30 mesmo? Ou pode passar um pouquinho? Eu acho que é bom a gente encerrar às 10h30 mesmo, até porque o pessoal se programou, né? Tá, tranquilo. Para não dar confusão, e depois, quando tu terminar, tu me avisa que daí a gente faz a fala final, tá? Tá, ok. Então, deixa eu ver aqui mais uns, são 10h15, tá? Bom, então vamos passar rapidamente pela dimensão governança, né? Daí a gente tenta fechar esse bloco aqui. E comunicar, então, o seu desempenho sustentável, como eu comentei, que antigamente, né, os empresários, os empreendedores tinham vergonha de divulgar suas ações porque eles não queriam
holofotes, eles queriam fazer ação, né? Eles acreditavam na ação que eles faziam, então ficavam com receio, não gostavam de ser expostos na mídia, coisa assim, né? E a gente dizia, não, mas é que por que expor, por que divulgar, né? Para que outras empresas, outras pessoas saibam o que se pode, o que está sendo feito, que é possível fazer, né? E quanto mais gente está fazendo, mais outras pessoas também começam a fazer. Então, a divulgação do desempenho é um motivador para que outras empresas, outras pessoas também comecem a fazer coisas boas, e aí isso se multiplica, né? Então, muito dessa evolução da responsabilidade social, dessa evolução dessas dimensões todas, se dá porque está sendo divulgado, né? E aí as pessoas veem o que pode fazer e daqui a pouco copiam um projeto, né? Copiam uma ação interessante, copiam uma postura interessante, e aí isso vai se multiplicando. Então, a comunicação também é uma das partes muito importantes de aumento da sustentabilidade e de como chegar nos resultados que a gente pretende chegar. Na construção civil também, né, já puxando um pouco a brasa para o nosso passado, né, a governança é fundamental porque ela faz justamente, ela facilita a implementação dos pilares, então, social e ambiental, como eu comentei antes, né? E também ela gera, está se falando muito em empresas com propósito hoje, né? Então, o que é uma empresa com propósito? Aquela empresa que está resgatando o propósito lá dos criadores da empresa, está resgatando aquela cultura, né? Por que essa empresa foi feita? Qual é o grande propósito dessa empresa, além de lucro, além de gerar empregos, né? Qual que é o propósito, né? Então, quem trabalha por propósito tem melhores resultados. E todo mundo foca, né, naquilo para o qual a empresa foi criada ou foi transformada ao longo do tempo, mas tem uma visão mais... A estratégia ela é comum e ela é compartilhada por todos, né? Então, ligar as questões ESG com o propósito da organização, né, e trabalhar em cima disso mais com a estratégia de mercado, estratégia de negócio, só tende a melhorar cada vez mais os resultados, né? A governança também traz uma transparência nos processos, melhor eficiência na utilização do capital, maior respeito a todas as partes interessadas ou stakeholders e menor risco de problemas jurídicos e trabalhistas, né? A área da construção, a gente sabe que tem, né, várias questões trabalhistas que têm que ser bem administradas, tem que fazer tudo certinho para não gerar nenhum passivo, e mesmo fazendo tudo certinho, às vezes ainda tem ações trabalhistas. Então, registrar tudo que se faz é uma das formas de mostrar que fez tudo certo. Se fez certo e não tem registro, não tem formulários para mostrar e não tem provas que fez tudo certo, é como se não tivesse feito perante, né, o juizado aí. Então, além de fazer tudo certo, tem que poder demonstrar que fez tudo certo. E um sistema de gestão e a governança pode levar a ter uma metodologia para ter essa documentação toda. A própria Lava Jato, né, evidenciou a falta de maturidade da indústria da construção civil e da construção como um todo, e a governança sustentável é uma oportunidade, então, para amadurecimento e mostrar, né, que o setor tem credibilidade. Tem muitas empresas boas por aí, né, que não estavam nem um pouco envolvidas em tudo aquilo que aconteceu, né, e que não podem ser prejudicadas por ser do mesmo ramo. Então, tem que divulgar as coisas boas que faz. Dentro da governança, né, a gestão de fornecedores é fundamental, né, porque a gente usa produtos, usa serviços, tem gente trabalhando dentro da nossa empresa, tudo isso faz parte, se a gente não controlar bem controlado, pode repercutir de forma negativa nos nossos objetivos, né? Então, um programa forte de gestão socioambiental de fornecedores, tem muitas empresas que têm um programa de fornecedores voltado para abastecimento, para custo baixo, para garantia de não parada de fábrica, né? Custo baixo, logística, prazo de entrega, tudo isso funciona perfeitamente, mas não olham os fornecedores com esse viés de o que esse fornecedor pode afetar, por exemplo, as questões sociais e gerar um passivo, uma
um problema de marca, um arranhão na reputação da minha empresa ao trabalhar com ele, né? Então, isso tem que ser... esses programas de gestão de fornecedores têm que ir além do econômico, da qualidade, do abastecimento, do lucro, do dinheiro, do preço mais barato, né? Às vezes, comprado mais barato, tem um ditado, não, mais barato sai caro. Às vezes, comprado mais barato, tu está comprando um produto com uma menor durabilidade, né? Vai estragar mais rápido, não vai ter peça de reposição, ou o trabalho vai ser mal feito, e aí tu acaba pagando 2 vezes, ou ainda tem, né, que refazer alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado na seleção, monitoramento, seleção, homologação, ou seja, quem é que pode ser meu fornecedor ou não, e também o monitoramento do desempenho desses fornecedores ao longo da execução das atividades ou ao longo dos contratos. Aí já entra a gestão dos contratos, análise de risco da categoria do fornecedor, inspeções de segurança na obra, fundamental, né? E auditorias remotas e presenciais na obra e também, às vezes, na própria sede do fornecedor, né? Porque ele pode estar fazendo alguma coisa, algum desrespeito a alguma legislação na sede e não acaba não aparecendo porque ele está na obra, né? Então, tecnologia da informação, segurança da informação, já comentamos, LGPD, a certificação 27001, depois os processos de TI cada vez mais importantes, né? Risco de ataque cibernético e perda da documentação, né, do histórico da organização. E a qualidade dos clientes, então, né? Qualidade dos serviços, desculpa, para atender os requisitos dos clientes, a norma de desempenho, satisfação dos clientes, obras sustentáveis. Hoje, o consumidor já está olhando o seu imóvel novo com o foco da sustentabilidade, onde que está localizado, o que tem em volta, para eu economizar, usar menos o carro, edifícios com carregador elétrico na garagem, os carros elétricos ainda não pegou, ainda está muito caro, ainda não é todo mundo que tem, mas daqui a pouco todo mundo vai ter. Então, essas obras mais sustentáveis, jardins, né? A parte de hortas na cobertura, né? Eu auditei um prédio, uma empresa em São Paulo, que no prédio dela tinha aquelas descargas de banheiro a vácuo, que nem de avião, né? Então, economia de água, né? Então, tu faz por sucção a vácuo e não por descarga com água empurrando os dejetos lá. Então, isso o tipo de iluminação, né? Aquelas certificações LEED, o foco no ambiental, no social e na governança, né? No ESG. Entregas no prazo, já falei, financiamentos acessíveis, construções inovadoras, projetos mais sustentáveis e um canal de comunicação eficaz com os clientes. Aqui só para... Deixa eu ver como é. Tá, nós estamos no finzinho, deixa eu ver aqui. 10h24. Mais 1 minutinho ou 2 aqui só para passar essas telas, tá? Para a gente fechar pode ir tranquilo capítulo. Até 10h30 e depois a gente finaliza, tá? Ah, ok. Tá, obrigado. Então, assim, isso aqui é um slide que eu criei para mostrar essa evolução, né? O histórico dos conceitos, mas mostrar que mudam os conceitos, mas nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa há muito tempo, né? O que muda mais é a forma como se apresentam hoje, né? Mas, vejam, em 2010, quando a ISO 26000 foi criada, então aquela primeiro desenho ali, que é responsabilidade social empresarial. Ele é um guia de responsabilidade social. E ali estão todos os 7 temas que ele trata, os 7 grandes capítulos da norma, né? Então, fala em governança organizacional, que tem a ver com governança corporativa, fala em direitos humanos, práticas de trabalho, práticas leais de operação, não corrupção, respeito com a concorrência, né? O trabalho, né? A questão da saúde e segurança, tudo isso está nessas práticas leais de operação. Questões relativas ao consumidor, meio ambiente e desenvolvimento da sociedade. 7 temas de responsabilidade social, que lá em 2010 a gente já chamava de responsabilidade social empresarial, responsabilidade social corporativa, ou só responsabilidade empresarial, né? Os nomes, mas a gente já trabalhava esses assuntos aí.
Quando veio mais forte a sustentabilidade, era social, ambiental e econômica, né? Como a gente comentou. E agora vem o ESG, né? No social, no ambiental e na governança. Mas no social, da sustentabilidade, a gente trata os direitos humanos, as práticas de trabalho, as questões do consumidor, né? No governança, a gente trata cadeia de fornecimento, a gente trata práticas leais de operação, né? E no ambiental, a gente tinha lá meio ambiente e continua tendo a questão de meio ambiente. Então, os assuntos que as nossas preocupações se apresentam de forma diferente, mas no fundo, né, a gente continua tendo que trabalhar em todas essas dimensões. E aqui, para a gente encerrar essa primeira parte de... Oi? Rapidamente colocar aqui um comentário muito bacana, tá? Da Ana Gomes, dizendo assim, que esses 7 temas são os temas da ISO 26000, que são a base do prêmio da CEBIC de responsabilidade socioambiental. Olha, legal. Eu coloquei aqui um slide de uma boa prática, que é justamente uma empresa que ganhou um prêmio, que foi classificada, alguma coisa assim, por ter implantado a 26000. A 26000, pessoal, para fazer um diagnóstico de ESG, é a referência melhor que tem, porque ele cobre todos esses temas. Ela está aqui, é a primeira das 3, mas não quer dizer que ela não esteja ativa e válida hoje, tá? Agora, no início de janeiro, eu vou começar um projeto de diagnóstico da 26000 atual, porque 2 anos atrás essa empresa já fez o primeiro diagnóstico, agora está fazendo a revisão da 26000 2 anos depois. Vejam que interessante. Então, lá já se preocupou em 2019 e 2020, né? Agora adiou um pouquinho pela pandemia, mas agora em 2022 vai fazer uma revisão. E realmente é uma ótima base para ver a postura ESG das organizações, uma referência normativa para fazer isso. E que legal que o prêmio está baseado nisso, né? Até vou dar uma olhadinha depois para ver exatamente como é que funciona aí, porque é bem legal. É uma ótima referência. Aqui os ODS, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são os objetivos até 2030 para a gente alcançar a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, etc. Muitas empresas usam, a maioria que faz a publicação do GRI, elas associam quais os ODS em cada tema tratado no relatório. Tá? Mas existe uma crítica lá fora, isso é mais moderno agora, né? Tem um CEO do Banco Triodos, é um banco de investimento internacional, que ele critica os ODS, mas critica não os ODS, mas ele critica ou atendam todos os ODS ou parem de falar nisso. É isso que ele diz. Porque o que acontece com muitas empresas? Elas dizem que atendem os ODS aqueles que elas são obrigadas a atender, que já é fácil atender, né? Eu sou uma empresa que tem alta poluição, terrestre, então o ODS aplicável para mim é o Vida Terrestre, o 15. Mas ele já tem lei, já tem LO, já tem condicionante, ele já é obrigado a fazer tudo certinho para o Vida Terrestre. Então diz que atende. Muito bonito. Não deixa de ser verdade. Tá, mas e o outro? E a água? E o que tu está fazendo para reduzir a desigualdade? E o que tu está fazendo para a energia renovável? Então, ele defende, esse CEO, que todos os ODS têm que ser trabalhados por todas as empresas no sentido de ajudar alguma coisa para atender os ODS. Se todo mundo fizer um pouquinho por cada um, tivesse feito e fizer, nós não estaríamos na situação de hoje, que provavelmente a gente não atenda a grande maioria até 2030, né? Mas estaríamos numa outra posição. Todos estariam sendo desenvolvidos conjuntamente, mas a gente traria todos juntos, e aí os resultados seriam melhores. Então, a crítica dele não é que não vale a pena, não valem os ODS, valem, mas as empresas têm que não se acomodar em atender apenas aqueles que são automáticos, né? Uma empresa de energia atende o 7, né? Uma empresa de educação atende o 4, que é a educação de qualidade. Não, isso já está no seu métier, já está no seu negócio, né? Então, tem que atender todos, tem que fazer esforços para todos. Se todo mundo fizer esforços para todos, aí sim, aí está fazendo mais responsabilidade social, está fazendo mais sustentabilidade, está saindo da zona de conforto e sendo desafiado
a fazer mais coisas, né? Então, tem essa crítica internacional aí pela forma como estão sendo usados os ODS. E aqui só uma divisão entre ambiental, social e governança, né? Os ODS que têm a ver mais com uns ou com outros, alguns se repetem, obviamente, né? Por exemplo, eu acho que é o 12, né? A produção... ele tá em finlandês, desculpa. É consumo e produção responsáveis, o 12. Está tanto no ambiental, consumo e produção responsável, está no social e também está na governança, né? E tem outros também que está nos 3. Acho que é o mudanças climáticas, não. Tem mais um aí, eu acho que é o... que me ajuda, 9. O 9, é o 9. O 9, obrigado. É indústria, inovação e infraestrutura. Está em todas as dimensões, né? Nossa área, inclusive, né? Exatamente. Bom, pessoal, então eu paro por aqui, né? Amanhã a gente começa daqui para frente, né? Os benefícios de ser ESG. Desculpa se foi muito rápido, mas é que é muita coisa, né, para passar. E eu acho que agora a gente abre para alguma questão, alguma coisa, ou como é que vamos fazer? Eu não sei se alguém tem algum questionamento, se alguém quiser fazer algum questionamento aqui, mas as pessoas não estavam colocando, vamos... O que tinha no chat a gente já passou tudo, conforme como eram poucas, né, a gente conseguiu colocar no tema. Então, assim, o que a gente combina agora, pessoal? Primeiro, queria agradecer mais uma vez, Toqueto, Fabiane, pela ótima aula de hoje. Eu acho que todos que estão... Obrigado a todos que estão aqui também. A gente tem aí 99, então a gente ficou a média do tempo com 100 pessoas. Então, agradeço muito. Convido a todos para estarem amanhã, no mesmo horário, 8h30. Hoje a gente demorou um pouquinho mais para começar, dando tempo para as pessoas entrarem, mas amanhã a gente quer começar mais rápido, tá? E, mais uma vez, lembrando, ninguém vai sair daqui especialista em ESG, mas a ideia da CEBIC foi conversando todas as comissões que fazem parte. Meu nome é Cláudia Rodrigues da Silva, para quem não estava no começo. Eu sou gestora de responsabilidade social da CEBIC, e a gente conversou, a CEBIC é dividida, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A gente fez algumas reuniões com todos os presidentes de comissões técnicas da CEBIC. A gente tem comissão de responsabilidade de relações trabalhistas, sustentabilidade, obras públicas, tem o pessoal do jurídico. Então, a gente no total, são 9 comissões. E a ideia é a gente começar, esse é um primeiro trabalho, ano que vem a gente vai trabalhar muito mais nessa área, é um primeiro trabalho com a ideia de alinhar conhecimentos. Então, eu sei que para alguns podem ser coisas que vocês já viram, mas é importante que a gente parta do mesmo ponto. Tá? E eu acho que é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostei muito da aula. Professor Toqueto, que foi ótimo, dá uma boa base. Fabiane, obrigada também, Daniele. E nos vemos amanhã às 8h30, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, né, manda para a gente, para a gente poder responder, mesmo que não seja hoje, amanhã, mas esse canal fica aberto aí, né, para a gente poder estar tirando dúvidas do pessoal, né, Cláudia, também isso, vai não, acabei de colocar assim. aqui o meu e-mail institucional, social@cebic.org.br, se quiserem colocar dúvidas por aqui. Depois, ao final, amanhã a gente conversa mais um pouco, mas a gente também vai depois ter um material que a gente vai distribuir para quem estava aqui conosco. A gente vai conversar um pouquinho mais amanhã, só para não prender mais vocês. Então, era isso, 10h35. Muito obrigada, falamos amanhã novamente. Valeu. Obrigado, pessoal. Foi um prazer aí. Tchau, tchau.